Shalom, shalom, família do reino, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Portal Profético. Se você é novo no canal, se inscreva. Se você já faz parte aí da família, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas sejam abençoadas no nome de Jesus. Nós do canal Profético agradecemos a sua presença entre nós e estamos aí trazendo as boas notícias do reino dos céus, levando amor, compartilhando graça, compartilhando a vida do Cristo glorificado a todas as nações. Estamos aí recebendo e movimentando a unção de Cristo nesse tempo para cumprir a nossa missão e o nosso propósito. Vamos aqui hoje estar falando sobre avivamento e muitas pessoas buscam, esse avivamento e nós queremos aqui trazer um entendimento sobre o que é essa manifestação poderosa. Quando se fala de avivamento, a gente lembra da unção, do poder, da ação do Espírito Santo entre nós. E tudo isso faz parte dentro desse agir poderoso dos céus na nossa vida. Mas quando nós lemos a palavra avivamento, nós podemos definir como avivar a mente, avivar a consciência, despertar alguém que está dormindo. Definir esta palavra como manter-se vivo no espírito ou avivar a consciência que estava adormecida. Jesus, ele disse, desperta, ó tu que dormes, e eu te iluminarei. Esse processo do despertar à iluminação, é isso que avivamento produz. Deus está aí nesse tempo liberando a unção de uma forma sobrenatural, muitos profetas se levantando para manifestar, para ativar a unção, e vemos aí algo acontecendo no reino espiritual, onde paredes de separação estão sendo derrubadas, e esse é um dos propósitos do avivamento, realmente derrubar essas paredes de separação e pregar a mensagem de Cristo, que foi a fraternidade, o amor, a comunhão que há entre a humanidade. A própria palavra humanidade faz referência a sermos humanidade, uma só origem, uma só essência, um só ser. Temos a nossa origem espiritual, somos um no espírito, mas como humanidade também, todos nós vemos a existência a partir de Adão e de Eva. Obviamente muitas coisas aconteceram ao longo do caminho, mas nesse tempo o Senhor está nos levando de volta à unidade. E eu entendo que um dos principais motivos para o avivamento é exatamente esse chamado, um chamado à unidade espiritual. Por quê? Porque quando nós adentramos a realidade física, passamos pelo portal de Adão como alma viventes, entramos no estado de separação, onde passamos a viver como indivíduos, operando na força do nosso ego, e vivemos esses anos todos aí como seres humanos separados, nós no meio de sobrevivência criamos vários grupos em todas as áreas da sociedade, as áreas culturais, foram formados diversos grupos separatistas, onde cada um não tendo entendimento da consciência maior, não tendo entendimento da visão geral do reino, os grupos, num meio energético, digamos, restrito, sem uma conexão plena com a fonte, que é o nosso Deus e o nosso Pai, a raça humana passou a lutar entre si e até mesmo a batalhar uns com os outros. Se fazermos uma análise geral da humanidade, você vai perceber que, independente de raça, independente de
de cor ou de classe social, todos sentem a necessidade de sentir Deus, de buscar Deus. E foi exatamente isso que nos separou. O ser humano começou a buscar Deus de uma forma externa, criaram-se os grupos, né? E começaram aí essa batalha pela sobrevivência, numa consciência baixíssima, aonde separados de Deus, eu creio que a raça humana passou a viver como que num furto de energias, o combate, né? Cada um defendendo o seu próprio peixe, cada um defendendo o seu meio e até mesmo dizendo que a maneira como ele serve a Deus é a maneira correta. E isso trouxe separação, isso trouxe divisão, isso trouxe egoísmo, egocentrismo, batalhas, né? Até mesmo houve guerras em nome da religião, né? Houve batalhas em nome da religião, porque embora usassem o nome de Deus, mas eu creio que Deus nunca esteve presente nessas batalhas. Usavam o nome de Deus, mas na verdade era para defender as suas religiões. E a gente vai perceber que desde o princípio já houve ali os grupos de separação, onde adentrou todo o sistema do anticristo, né, o sistema de Babel, né, que é o sistema humano, é o sistema desse mundo. Porém, não quero me atentar muito para isso. Você precisa entender que algo está de errado, algo aconteceu de errado dentro de todo esse sistema em que o ser humano criou separado de Deus. Eu quero aqui me centralizar exatamente naquilo que está acontecendo nesse tempo. Nós entendemos que nesse tempo Deus está trazendo um alinhamento, nosso planeta ele está em transição. E por isso, o avivamento que está acontecendo nesse prezado momento não diz respeito a nenhuma denominação religiosa, a nenhum clero religioso, a nenhum segmento da sociedade. Não é exclusiva de um homem, não é exclusiva de um sistema ou até mesmo de uma entidade ou organismo humano. O avivamento que está acontecendo nesse tempo, primeiro, ele está acontecendo de cima para baixo. É os céus que estão trabalhando para avivar a raça humana. São os seres espirituais que estão se movimentando na nossa dimensão para trazer esse avivamento. Então esse avivamento não está sendo produzido por nenhum líder religioso. Esse avivamento está sendo produzido pelo Espírito de Deus, que está sendo derramado sobre toda a terra conforme a promessa da palavra. Deus diz, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aí faz alusão a todas as nações, a grandes e pequenos, ricos e pobres, né? Servos, jovens, crianças, adultos, de uma maneira geral. Todo ser que está receptivo está recebendo esse chamado, desse despertar, desse avivamento. Avivar a consciência, avivar a mente para a espiritualidade em si. E à medida que esse avivamento ele começa a se manifestar na nossa vida, nós começamos a sair, né, do modelo de separação, das caixas que formamos para nós, e começamos a adentrar uma realidade universal do reino de Deus, passamos a entender a totalidade do reino, passamos a entender a totalidade universal e adentramos no reino espiritual como seres espirituais e passamos a fazer parte da família espiritual chamada de corpo de Cristo, qual ele governa sobre nós, é o nosso pastor, é o nosso líder e está também, né, ancorando, liberando para nós a unção para sustentar o avivamento. Então esse é um tempo em que nós estamos deixando os nossos grupos, nós estamos sendo chamados a sair dos nossos grupos, não que a gente não pertença, né, aqui na terra em si a uma congregação, mas o fato é que a igreja ela está se tornando uma igreja sem paredes, uma igreja sem muralhas, uma igreja unida. Porque nós não estamos mais oficiando
no individualismo, não estamos mais oficiando no ego, não estamos mais dizendo que é a nossa igreja, mas a igreja de Cristo em si. Que essa foi a visão que Cristo trouxe, né? Que o próprio Paulo falou, nós somos a igreja de Cristo. Estamos largando o nosso peixe. Essa foi uma visão que eu tive, onde nós precisamos largar o nosso peixe, né? Lançar ele, digamos, nas mãos de Deus, liberando, né? Desapegando daquilo que a gente tem que cuidar, porque é nosso, é nosso, é nosso. A gente tem que cuidar sim, mas não porque seja nosso, mas porque é do Senhor. E quando nós largamos o nosso peixe, nós nos unimos à totalidade. E a igreja espiritual, ela nasce, a noiva de Cristo, ela passa a ter vida, a vida no Espírito. E esse é um tempo em que nós estamos nos encontrando em lugares celestiais. Interessante que quando nós saímos, né, do casulo, quando nós saímos das caixas de separação e nos encontramos em lugares celestiais, nós passamos a perceber que não existe diferença entre nós, que somos um em Cristo e que todos os meios, todos os segmentos religiosos, né, tudo que acontecia aqui, um buscando de um jeito, o outro de outro, na verdade, todos nós estávamos buscando o mesmo Deus, o mesmo Criador, porque só existe um. Por mais que talvez eu aprendi numa cartilha, o irmão aprendeu em outra cartilha, mas todos nós, dentro de nós, buscávamos o único Deus, aquele que criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, e aquele que mantém todas as coisas. E nós passamos a entender que o meio de buscarmos a Deus externamente não o permitiu que nós o encontrássemos, porque Deus habita, na verdade, dentro de cada um de nós. A palavra diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, né? Mas a glória dele enche o céu e enche a terra, e a glória dele está dentro da minha vida e dentro da sua vida. Então, nesse tempo, querido, Deus está fazendo algo muito, muito peculiar, muito particular. É o último avivamento, é o último chamado ao despertar. Nós estamos à porta para uma manifestação sobrenatural, estamos na expectativa da manifestação do anticristo, estamos na expectativa da manifestação do próprio Cristo, mas de momento eu quero dizer que o espírito do anticristo está no mundo agindo, mas eu quero dizer que o espírito de Cristo também está avivando os seus filhos. O Espírito de Cristo está entre nós, está habitando em nós. E nesse tempo, todo o reino espiritual está exercendo força. Para quê? Para que as pessoas ouçam esse chamado. Para que as pessoas ouçam a voz do céu dizendo para que elas se despertem e voltem à unidade espiritual, voltem ao reino dos céus, voltem a viver em unidade com o nosso Deus e com o nosso Pai. Por quê? Porque as pessoas que não se despertarem para a realidade do reino, elas permanecerão presas dentro do Matrix, dentro da Babilônia. E para quem permanecer preso dentro do Matrix, sobrevirão dias difíceis. Porém, a Bíblia diz que Deus vai livrar aqueles que são seus filhos do dia da grande tribulação. Nesse exato momento, o que está acontecendo sobre a terra é a separação do joio e do trigo. Porém, Deus dá oportunidade para que todos se decidam. É tempo da humanidade fazer a escolha. Não é Deus que vai determinar por enquanto quem é joio e quem é trigo. O fato é que todos nós estamos tendo a oportunidade de ser trigo. Porém, Deus ele vai respeitar a decisão de cada um. E segundo a consciência espiritual, não existe castigo, existe escolha que nós fazemos e consequência que temos de acordo com as nossas escolhas. Deus, ele ama a todos, ele corrige, mas no sentido de trazer a direção. Não existe uma punição em si, mas aqueles que fizerem a sua escolha e permanecerem em trevas, após a transição que esse planeta
vai receber, porque o nosso planeta receberá já está recebendo, mas isso vai continuar aumentando, o fogo do Espírito sendo derramado, até que haja uma transição para que o reino milenar venha. Nós não sabemos ainda quantos anos nós precisamos aguardar para que venha o reino milenar. O reinado messiânico que a Bíblia apresenta, o livro de Apocalipse, descrito por Isaías, melhor dizendo, sobre que haveria um tempo de paz, de harmonia entre toda a criação aqui no planeta Terra, chamado de reino milenar. Nós não sabemos quanto tempo ainda existe para que isso venha acontecer. Mas uma coisa é certa, o caminho já está sendo preparado, a transição já está sendo feita. O fogo do Espírito já está sendo liberado sobre a terra e avivando muitas pessoas. O anjo já está se movendo e proclamando para que as pessoas saiam de Babilônia, para que as pessoas saiam do Matrix. As trombetas já estão soando. Quem tem ouvidos espirituais estão ouvindo as trombetas soares como um sinal de alerta para que você saia desse Matrix, para que você se desperte. As pessoas estão sendo chacoalhadas em suas emoções para que elas entendam, para que elas liberem a energia do passado, para que elas liberem o medo, para que elas liberem a opressão, para que sejam livres de todas as amarras energéticas que o mundo aprisionou, para que sejam livres do sistema do anticristo. E entenda que as dificuldades do tempo presente também são um chamado ao despertar. E se as pessoas não despertarem com essa onda de catástrofe e de pragas que estão sendo enviadas, outras coisas serão enviadas. Para quê? Para forçar o despertar, para que as pessoas entendam que precisam mudar o estilo de vida, precisam mudar a sua maneira de viver, precisam mudar o seu comportamento, precisam mudar, os seus pensamentos, porque quando a Bíblia fala de entrada no reino, se trata de mudança de mente, se trata de mudança de pensamentos, para que a mudança de pensamentos em mente venha produzir em você um estado vibracional alinhado à luz divina, para que você venha se conectar às regiões de cima. Entenda, por mais que nós vivemos fisicamente aqui na terceira dimensão, Deus está nos convidando a nos conectar em frequências elevadíssimas de unção, de poder, para que o nosso corpo também aumente a vibração e a gente adentre a realidade da luz do reino espiritual. É por isso que a unção ela é importante. A unção ela vem para fazer a limpeza, a unção ela vem para manifestar dom, porém é preciso mudar a nossa consciência, avivar a nossa mente, avivamento, avivar a nossa mente, passar a pensar segundo os padrões do reino dos céus, vibrar na luz, estar ancorado pela luz de Cristo. E nesse tempo também Deus está ativando e despertando muitos profetas. Para quê? Para que os profetas sejam arautos de boas novas, para que os profetas sejam arautos e anunciadores de um novo tempo, de uma nova realidade espiritual, para que os profetas também venham ser geradores de unção, geradores de luz, para que essa luz, a luz de Cristo, adentre outras pessoas, para que outras pessoas venham receber Cristo em seu coração. Estamos num período de transição e esse chamado ao avivamento, esse chamado ao despertar, é um chamado para um despertar coletivo, é um despertar em todas as nações. Esse avivamento, ele não será um avivamento local, ele não será um avivamento, digamos, de uma única congregação, ele será um avivamento que vai encher toda a terra. É um chamado ao despertar coletivo, é um chamado para que a gente retorne ao estado da unidade. E o que vai manter esse avivamento é a luz de Cristo, o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus. À medida que nós nos despertamos, nós entendemos
que nós já estamos em casa, que somos amados, que somos amparados, que somos aceitos na casa do Pai. Assim como aquele jovem, né, o filho pródigo, que saiu da casa do Pai, é um relato que diz respeito a todos nós. Todos nós um dia saímos da casa do nosso Pai, e esse chamado agora à unidade diz respeito a voltar à realidade espiritual, o qual nós temos na casa do nosso Pai. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Deus, temos o mesmo Pai, carregamos a mesma essência, temos a mesma origem, e todos nós podemos, pela graça de Cristo, receber o mesmo lugar diante de Deus. Uma só casa espiritual, uma só família espiritual, onde a palavra do Senhor diz que tudo já está feito, tudo já está pronto. Deus está convocando toda a terra para esse avivamento. Deus está convocando todos os seres para esse avivamento. Entenda algo, que quando você chega nas dimensões lá de cima, você vai encontrar irmãos, você vai encontrar amigos, você vai encontrar família. Lá não existe batalha, lá ninguém luta para ter benefício próprio. Lá não sou eu que estou em evidência, porque tudo o que fazemos é conforme a palavra diz, fazemos nós. Tudo é para Deus, tudo é para Ele, porém nós nos movemos para promover o bem coletivo e estabelecer a unidade universal. Não importa qual seja a sua preferência religiosa aqui, lá não terá placa de igreja, lá não terá uma denominação exclusiva, lá é uma casa do Pai que abriga todos os filhos. Deus te chama para o avivamento, Deus te chama para o despertar espiritual, Deus te chama para retornar aos ambientes de luz, Deus te chama para receber o amor dEle, a graça dEle, a bondade e a misericórdia que está destinada a todos os filhos. Nós somos um no amor de Deus. Fiquem na paz e que o Eterno abençoe a sua vida. Permaneça ligado a esse canal, compartilhe esse vídeo e avise pessoas que Deus está o chamando para que o avivamento aconteça o mais rápido possível e as coisas se concretizem, para que a gente possa viver a paz, o amor e a fraternidade do reino dos céus. Fiquem na paz.